Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui que a gente está iniciando pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai ter a oportunidade de estudar o livro Jesus no Lar, continuar estudando, né? Na verdade, hoje o capítulo 5, a lição número 5, né? Que ela é o servo inconstante. Vamos lá, esperar o pessoal entrar, que a gente já começa. Muito bem, vou chamar aqui. Nosso amigo Felipe Habib. Entrou. Aê! Entrou. Boa noite, meu Boa querido. noite. Finalmente, né, uma live com você. Pô, a honra minha. Ah, não Tem falar tempo, né, nada, cara? viu? Pô, saudades, hashtag, inclusive, né? Saudades. Pois é, também estamos com saudades. Tem que aparecer mais pro lado de cá, hein? Só... Tem, pô. Depois a gente vai dar um pulo aí. Um pulinho nas terras, terra do pão de queijo. Toda Pois vez que eu vou, eu trago queijo. Toda vez que alguém vem, eu peço pra trazer queijo também. Claro! Bobo não sou, né? Só cara e jeito. Aqui, é. pessoal, vamos lembrar da nossa água, né? Deixar aí do lado. Deixa próximo aí, a gente vai trocando ideia, ela vai recebendo as nossas impressões fluídicas e dos nossos amigos também, que eventualmente se reúnam em torno de nós para poder aprender. Falando nisso, deixa eu escrever aqui, que é o livro Jesus no Lar, lição, ou capítulo 5, servo inconstante. Esta aqui doeu, não é por nada não, mas doeu um pouquinho. É Por isso que é boa. um baita aprendizado. Na verdade, todas elas, né, dão um baita aprendizado, né? Cada live que Sim. faz, cada vez que a gente estuda um pouquinho, a gente vai vendo que cada uma é uma. E essa aqui pegou de acordo, hein? Esse tapa foi bem dado. Só de lembrar dói. Pois muito bem. Vamos nessa? Bora lá. 9-4. Bora lá. Então vou pedir a todos, tranquilizem a respiração, feche os olhos, procure uma posição confortável, relaxe os ombros, direcionar o nosso pensamento apenas nestes momentos breves de troca de ideia, de aprendizado, das lições trazidas nesse livro, Jesus no Lar, agradecendo pela oportunidade, uma vez mais, de nos reunirmos para, uma vez também mais, aprendermos um pouco mais, nos educarmos, buscar informações direto dos ensinos do Cristo, para que eles possam iluminar um pouquinho as nossas mentes, os nossos corações, rogando ainda que recaiam sobre todos nós os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, de coragem para os nossos desafios do dia a dia. Sendo assim, damos início à transmissão da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, o computador aqui do lado. Deixa eu ajeitar aqui melhor aí. Pronto. Pessoal, lição número 5. Vou ler aqui para nós. Boa noite. Quem entrou agora, boa noite. Bem-vindos. Vamos lá. Então, o servo inconstante. Ela é a seguinte. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade.
certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou, em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar, em toda parte, o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências da sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher, se souber, e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plânia benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Assim, vral. Não é? Forte, né? A gente vê, né? Logo no comecinho, né? Quando ele fala, né? Cadê? Habilitar-se a viver entre os anjos. Desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto explicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento. Você vê, né? Que legal, né?
a gente quer tanto uma coisa, às vezes às vezes nem pensa direito naquilo que a gente quer, naquilo que a gente tá, tá querendo, e a gente já começa, nossa, eu quero muito, eu quero muito. Aí a gente tem as inspirações, né? E o que são essas inspirações, né? São, às vezes, os próprios amigos, as pessoas que estão perto da gente, são situações que vão acontecendo, que vão mostrando, modelando para a gente como que vai acontecendo, né? Tô lembrando aqui, eu tô com o livro dos Espíritos aqui na minha frente, né? Esse a gente tem que deixar sempre aqui sempre apostos quando a gente vai preparar, né, os estudos e tal. Porque tem aquela pergunta super, super famosa, né, no capítulo aqui, deixa eu ver, capítulo 9 do livro 2º, né, da vida espírita e tal. Ele fala assim, a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aquela pergunta famosíssima, 459. Né? Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossas ações, né? E a resposta mais famosa ainda, né? Ele fala assim, influi e mais do que pensa, né? De ordinário, frequentemente, são eles que nos dirigem. Né? Então, quando a gente tem umas inspirações, umas ideias assim, né? Diferentes, umas coisas, nada mais é do que essa intercomunicação, né? Encarnado e desencarnado. Ela é incessante. É isso que quer dizer, né? Essa resposta à pergunta. Porque ele perguntou se influi, né? Eles influem? A pergunta é simples. Influem? Sim ou não? A resposta é influem e mais. É claro que Geralmente... É claro que tem influência, né? Influencia e mais uma coisinha. Geralmente eles nos dirigem, só isso. Só. E aí, aqui a gente está falando tanto para um lado quanto para o outro, né? Tanto para encaminhar quanto para desencaminhar. Né? Aí depende de cada cidadão, vai depender do que a gente vibra, do que a gente pensa, do que a gente dá vazão. É sempre a responsa. Muito disso está nessa lição de hoje. Porque esse aqui é engraçado, né? O cerne da questão aqui é o quê? É um planejamento. Falo sobre um planejamento não executado. Não é isso? Aqui ele fala que um homem, né? Certo homem. Ele não ia, Jesus não ia chegar na época lá e falar o seguinte, ó. Houve um planejamento reencarnatório lá, 2000 anos, né? Ó, foi feito um planejamento reencarnatório. O cidadão deveria reencarnar aqui, já com as aquisições anteriores da escultura, né? Encarnar para fazer algumas coisas lá. Tá? Claro que não, né? Ele usou um homem. Certo homem encontrou a luz da revelação divina. É assim, alegórica a coisa, né? Como se tivesse ali na hora, pá, encontrou. Né? É sempre simbólico, um monte de coisa simbólica do jeito que Jesus fala. Embora, assim, extremamente didático, sempre. Né? Mas é justamente isso, né? Ele sempre usa alguma parábola, algum jeito diferente de falar as palavras, mas que toca cada um de uma certa forma. E, inclusive, na época, né, quando ele veio, né, ele usava as palavras dele que era propícia para a época. E que se a gente lê e for estudar, para nós, né, hoje em dia também faz total sentido. A essência nunca muda, a tal da verdade. Igual quando o Kardec foi, antes da codificação, né, foi comunicado da tarefa de codificador, que abriu um olho desse tamanho, com certeza, né, assustou. Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não, eu não. Vocês estão enganados, né? Tem gente muito mais inteligente, mais preparada que eu, a reação dele. Mas aí o espírito que comunicou com ele, né? Primeiro falaram, um espírito familiar quer falar contigo. Tá lá no Obras Póstumas, essa parte toda, né? Aí depois ele falou assim, pô, mas como é que é o seu nome? Ele perguntou pro espírito lá. Ele falou, pode me chamar de Verdade. Famoso espírito de verdade. É a verdade. Então, quer dizer,
Era aí um grupo, né? Não apenas um, mas um grupo coeso de espíritos, sob, óbvio, as recomendações, né, as orientações do Mestre Jesus, né, seus emissários todos, né, que estão aí já, que conseguem fazer a conexão e transmitir a mensagem sem ruídos. Isso é o mais importante, não é não? Porque o telefone sem fio, isso aí tá cheio, né, no planeta nosso. De telefone sem fio. Cada um vem com planejamento, mas quantos cumprem, arrisca ali o que foi planejado? Né? É a minoria ainda. A gente não Porque tem precisa ir muita... muito longe, não. Às vezes até nós mesmos, no nosso dia a dia, que a gente vai Nossa, fazer alguma coisa que a gente planeja, tá tudo não, tá tudo planejado, vai dar tudo certinho. tá A gente tudo alinhado. muda tudo, né? Bagunça tudo. Às vezes sai melhor do que a gente planejou, às vezes não. É, às vezes não. É interessante isso que você disse, porque até o planejamento reencarnatório, ele é feito, mas ok, a gente escolhe lá o gênero, né, de provas que a gente vai passar. As outras ocorrências, né, as outras coisas que vão acontecer decorrem das circunstâncias e tal. Então não é nada assim, não é uma pedra. Né? Não é escrito na pedra o planejamento reencarnatório talhado lá na pedra. Ela é moldável. Né? O planejamento é moldável. De acordo com o nosso desempenho, ou a falta dele. Aí a coisa vai apertando, ou vai chegando mais tarefa. O sujeito se mostra ali um cooperador de excelência. Aí pronto, a tarefa vai chegando e vai assumindo. Chico Xavier, pô, era quantos livros? Eu não recordo exatamente quantos livros que eram no planejamento dele, mas foram mais de 400. Eu acho que era mais ou menos a metade, ou 100 a menos, um negócio assim. Quem lembrar pode colocar aí para nós a informação. Eu não me lembro exatamente Eu quantos também eram. lembro. Sei que era mais de uma centena de diferença. De uma centena de livros, a gente está falando. Não é uma mensaginha, né, que a gente faz ali, que ele discografava ali rapidinho e tal. Né? Livro. Quer dizer, se mostrou um colaborador de excelência e houve essa moratória. Né? Foi até ampliado um pouco a existência dele, segundo a doutrina aí nos informa, né, depois. Mas enfim, aqui a história contada diz respeito a um planejamento não executado. Agora, a gente tem que analisar a conduta do cidadão, né? Isso que é importante. A conduta, o pensamento do cidadão aqui, porque isso aqui é um exemplo do que não fazer. É isso que Jesus quis. Sim, é um exemplo do que não fazer, do que evitar, né? Porque sempre tem um problema, né? Sempre tem alguma coisa, né? Você Isso. pega conforme ele vai falando, né? No primeiro, quando ele vai esculpir, né? Que é em mármore, aí ele fala que tinha um homem ríspido e intratável, já não gostou. Partiu para madeira. Logo em seguida também abandonou aí sem delongas. Depois foi para colunas de estilo grego. Também não tolerou muito o negócio. Passou mais um pouco também, foi escultor de ornamentações em arcos festivos. Também outro problema. O chefe também era violento e irritadiço. Passou para mais uma, né? Arcas preciosas, de quem se afastou. E por aí foi, né? Ou seja, sempre tem um problema, né? Sempre tem alguma coisa que não deixa ele caminhar. Aí você fala assim, mas o problema está onde? É sempre nos outros? Porque nada dá certo? Ou o problema é interno? E é legal também você ler, quando você fala assim, na questão de esculpir, a gente esculpir nós, né? Os nossos atos, né? Porque a gente está tendo esse tanto de oportunidades e cada vez que passa é uma oportunidade diferente. Isso poderia ser alguma coisa na nossa vida que a gente está tratando, né? E se a gente pensar, por exemplo, num emprego que a gente tá começando, né? A gente tem um emprego normal aí, aprendeu. A hora que chegou a hora de mudar, a gente passar para o próximo. E a gente também
começar sempre a fazer a mesma coisa, a gente parou de aprender. Então, é legal a gente ir sempre aprendendo cada dia mais uma lição diferente. Então aí você Sim. passa, você vê cada oportunidade que você tem é um módulo novo, né, que a gente tem de aprender uma situação nova, de evoluir, né? E não sucumbir, né, igual ele fez. Que ele simplesmente, não quero, não gostei, não quero. Isso não é É para mim. tipo isso. O espiritismo, pô, é isso. O espiritismo, ele tem hora que ele bate mesmo, né? Por isso que eu comecei falando disso, né? Esse que bateu, mas bateu mesmo na gente. Porque é o seguinte, não tem vitimismo. Não dá margem para vitimismo. O cristianismo em si, o espiritismo com mais informações, né? Como explicita mais diversos temas, aí que dá menos margem mesmo para o vitimismo, né? Não há vítimas inocentes, é assim que a gente ouve muito, né? Falar nas casas, palestras e tal. Porque existe planejamento, a gente não tem conhecimento. Era para passar? Geralmente sim, né? Porque se a gente aprendeu a lição, a gente provavelmente não passaria por aquilo. Ah, mas tudo que acontece 100% está determinado? Não, também não é assim. Já falamos que o planejamento reencarnatório, apesar de a gente ter que cumprir a nossa palavra, ele é moldável de acordo com a nossa necessidade. O que é analisado é a nossa necessidade. É duas coisas, são duas coisas, né, na verdade. A necessidade, o que eu preciso aprender, e a possibilidade, é o que eu tenho para oferecer. É por isso que também se diz que Deus não joga um fardo mais pesado que a gente consegue carregar. A não ser que a gente dê birra na catraca, na hora de escolher, embora aconselhados a não escolher tal coisa, e a gente escolhe mesmo assim. E pronto. É legal Então que tá. você falou justamente a palavra aconselhados, e mesmo assim Aconselhado. a gente às vezes teima com as coisas. E isso me lembra, eu estava estudando um pouco mais cedo e estava lendo, e lembrando também a questão do livro do Nosso Lar, né? Quando o André Luiz lá, né, desencarna, passa as pregações, tudo, passa as provas, vai para o Nosso Lar. E ele ainda tem aquele ego, né? Você não, eu sou médico, né? Eu sou o cara, né? Isso aqui, essas enfermeiras aí não é nada, né? E quando o Ulisses, se eu não me engano, ele fala para ele, né, procurar o Clarence, né? Procura de um conselho, né? Olha, vai lá, ele vai te dar um conselho, né? Assim, no fundo ele vai te dar um tapa na cara que você vai entender de uma forma amorosa, do jeito que ele sabe fazer, que vai ser bom para você. Entre linhas foi mais ou menos isso, né? E aí ele vai lá, né? E aí o Clarice muito esperto, né? Senta lá vai atendendo de dois em dois, e aí ia chegar aquela moça, eu não me recordo o nome dela. Isso tá inclusive no filme. E ela começa a falar sobre as coisas que queria ajudar a família dela, os filhos que estavam lá e sofria bastante, né? E ele pergunta, né? O que você tem feito para isso, né? Ah, nada, né? Não estou fazendo nada. Mas Quantos bônus hora? quantos são 304. 304. Em 304. 6 anos. 6 anos, só 304. Aí eu tava fazendo aquela continha, né? Básica, ó, trabalho 8 horas por mês, né? Não dá 2 meses, cara. Em 6 anos você não trabalhou 2 meses. 8 horas por dia, né? 40 horas na semana. Né? Então, assim, 10 meses, assim, média, deixa eu uma continha básica, 400 horas, né? 40 horas por semana, 10 semanas, desculpa, 10 semanas, né? 10 A gente trabalha semanas. 40 horas numa semana, 10, falei meses, né? Semanas. Aí dá 400 horas em 10 semanas. Tanto que é pouco, né? Tanto que realmente houve um desleixo. E aí você vê, né? Aí ele deixa, né, essa deixa, né, para ela, né, que, tipo assim, como é que ela quer ajudar se ela não faz
o básico do que foi oferecido para ela. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele ofereceu várias situações para ela, vários, vamos dizer assim, empregos, entre aspas, para ela poder ajudar, para ela poder evoluir. E ela não foi atrás, não quis fazer. E aí ela ainda fica chateada, né? Como é que eu vou fazer, né? Eu quero ajudar, né? E aí você tem assim, o mínimo você não fez, você quer ajudar o próximo como? Se nem a sua parte você não faz. Para você ajudar o próximo, você tem que ter alguma coisa também. E aí ele dá aquela porrada. Ali foi dois tapas, um de cada lado. Vai e reflita. Cara, eu, assim, a mesma lição, né? Eu pensei em trazer o capítulo 13 aqui, tá aqui, ó. Nosso lar tá aqui na mão aqui. Chama No Gabinete do Ministro, né? Hashtag Fica a Dica. Essa senhora, só pra gente aproveitar esse gancho que você fez aqui, meu querido, e vou explorar o que ela disse, porque é tão parecido que vale a pena, acho que vale a pena. Depois que o Clarence constata, né, isso aí que você disse aí das horas, tal, que ela realmente trabalhava muito pouco, em 6 anos, 304 horas, né, menos que 10 semanas de hoje, nossa, de trabalho normal, né? Ele vai explicando as oportunidades. E olha as falas dela, olha como é que é interessante. O Clarence falou assim: ofereci-lhe a atividade louvável na turma de vigilância no Ministério da Comunicação. E ela, mas aquilo lá era serviço intolerável, né? Uma luta contra entidades malfazejas, natural que eu não me adaptasse. Tá. E aí ele, muito bem, coloquei depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Ela, pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Segunda vez. Tá. Reconhecendo as suas dificuldades, falou o ministro, enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Ótimo. E ela, mas quem os tolerará senão os santos? É muito doido, né? Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. E aí o Clarence fala de novo, mas não ficaram aí os esforços. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. Serviço administrativo, tipo assim, né? Serviço interno, algo do tipo. Né? E a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Fugiu. Abandonou. Vazou mesmo. Quis nem saber. Ela nunca mais, né? Fui. É que ela fala o seguinte: era também impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Olha como é que é igual, né? A parada. Jesus estava falando, vê que não é à toa, né? Quando ele dá um exemplo assim, ele era o profundo conhecedor da psique humana, né? Alguns bilhões de anos de experiência. E é bilhões mesmo, já que trata-se de um indivíduo, um cidadão cósmico, né? Que é ministro de Deus e que supervisionou a feitura desse nosso planeta azul aqui. Simples assim. Coordenou isso daqui para formar tudo isso daqui do jeito que é. É simples assim. Então, alguns bilhões de anos de experiência. Conhece a psique humana. Isso que ele disse lá, que seria só uma alegoria, né? A gente está lendo, Jesus no lar. Mas ele usa muito parábola. Mas isso aqui é parábola. Quer coisa melhor do que isso para fazer a gente refletir também? Pois é. Só que assim, isso aqui é parábola? Não. Isso é a vida prática. É a vida mesmo, né? É o que aconteceu. E acontece, né? Sim, foi exatamente o que aconteceu, né? Com a senhora aqui. Embora ali nessa passagem do Jesus no lar, ele trata de uma relação hierárquica sempre.
Sempre problema com o chefe. Aqui com esta senhora, que na verdade o livro eu acho que nem chega a falar o nome dela, só fala uma senhora idosa. Só fala isso. Companhia de uma senhora idosa. Ela não, aí era tudo. Era o ambiente, hora era as pessoas, hora era a tarefa, né? Era sempre complicado. E às vezes era o chefe também. De vez em quando era o chefe áspero, né? Mas, enfim. E aí, a conclusão é isso que o Felipe já disse, né? Mas tem que se ajudar primeiro, né? Em resumo. Essas tarefas aí, como é que ele fala aqui? O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhe as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E por aí vai, né? E fala aqui, ó, e nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Servir primeiro e obedecer nobremente. A situação dela, perto desse nosso escultor aqui, era bem mais tranquila, se a gente for parar para pensar, né? Ele estava em nosso lar. Ela estava numa situação propícia ela tinha, vamos falar assim, ela tinha algumas regalias, vamos dizer assim. Eram serviços diversos e alguns até mais tranquilos, como de pesquisa, né? Ministério da Comunicação, salvo engano. Mas era sempre ruim. Aí é aquela coisa, o operário está disposto, quer mesmo, que a vontade é testada. Na passagem do livro Nosso Lar, na passagem de hoje, a gente testa. É justamente isso, quer mesmo. Lá em cima não está escrito assim, encontrou a luz da revelação divina, desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. O que seria uma comparação que atual, né, com esse encontrou a luz da revelação divina? Não seria tipo ler o Evangelho? Ler o Livro dos Espíritos, alguma coisa desse tipo aqui? Não é revelação, não? Divina? É uma baita revelação. Hein? Não é a terceira revelação? A doutrina espírita não é considerada a terceira revelação? E aí, desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. O Felipe falou isso aí, né? Eu quero. É meu, me dá. Então tá. Me prova. Prova. Quero ver. Não quero provar, não, né? Quero ver. E esse, não, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Eu sei o que eu quero. Então vai, meu filho. Você vai encarnar naquele corpo ali, né? Negócio do escultor, beleza, ótimo, fechou. Tá certinho, vai. Você quer um outro exemplo que é bem legal? É quando a pessoa, por exemplo, ela vai fazer um vestibular, né? E, eu quero passar. Mas você está estudando? Você pegou o livro para você estudar? Aí você pode ter até e quando ele fala, né? Através de inspiração, o Senhor envia, né? Então, tipo assim, você tem, por exemplo, a inspiração, às vezes, vamos falar assim, professores, né? Amigos que estudam com você, estão ali junto, né? Mas na hora que chegar na hora do vamos ver mesmo, da hora de prestar a prova e lá, é só você. Então você tá lá. Você tem que mostrar que você quer muito aquilo. E se você não fizer a sua parte, meu amigo, o mestre não vai aliviar a barra também, não. É ação. A chave da parada. Toda é ação. É ação. Sempre foi ação. Né? Porque palavras, né? Palavras qualquer um consegue, né? Falar bonito, tá? Prometer mundos e fundos, tá? Todo mundo consegue. Qualquer um consegue. Mas as ações é que realmente vão mostrar, vão pavimentar o caminho aí do cidadão. Qual o caminho? Não sei. O que ele quiser. Porque a gente tem o livre-arbítrio. O que ele quiser. Vai pavimentar um caminho escuro, trevoso. Beleza, então, né, se está fazendo isso, deixa. A espiritualidade aconselha, não vai. Esse caminho é complicado. Não vai.
Leia o Evangelho. Frequente alguma coisa. Estude alguma coisa. Ah, mas eu não quero ser isso aqui. Tá, tem outra coisa. Tem outras filosofias que se aplicam os mesmos princípios. Ok. Tá, não, eu não quero nada disso. Eu se basto. Eu me basto, né? Eu sei de tudo, sou super intelectual, estudioso, cientista, etc, etc. E eu vou pelo caminho que eu acho que é o mais lógico. Tá bom? Às vezes o mais lógico não é o mais compatível com a lei divina. E a lei divina é lei, né? É lei. Tem que cumprir. Não adianta. Essa tem que cumprir. Você vai Tem que cumprir na cumprir. marra. Ô, É Di, é causa e legal efeito. você falou, né, a questão de, tem um trabalho, tem outro. Isso é igual, vamos falar assim, com a gente mesmo, né? Nós, trabalhadores da Casa Fraterna, que não estamos presentes em todos os momentos devido à distância, né? Temos outros afazeres, né? Temos outras oportunidades de poder ajudar. Ó, vamos Sim. fazer live, né? É. Uma delas é a live. Uma delas é uma live. Quando tiver outra oportunidade de alguma outra coisa, a gente vai fazer outra coisa. E aí sim vamos seguindo. Pois bem. Então, no texto também, Felipe e pessoal, mostra a misericórdia, né? Misericórdia divina. Quando ele concede a oportunidade. Porque este cidadão aqui, será se no passado dele também não foi? Alguém que, né? Um espírito aí que não errou pra caramba, fez altas coisas assim, contrárias à lei divina, né? Que a gente acabou de mencionar. Certamente. Certamente. Se fosse de luz, não teria esses desvios aqui que teve, né? Mas a intenção dele, mais uma vez didaticamente, foi aproximar da nossa realidade. Né? Se afastar demais, fica uma coisa muito complicada, aí fica parecendo que é inatingível pra gente. Mas não, não é inatingível. Né? Cumprir com a nossa programação está ao nosso alcance pleno. Pleno alcance. E os esforços, tem passagem do Livro dos Espíritos, eu não lembro a pergunta, mas fala, né? De resistir às más inclinações. E essa aqui, ó, de insubordinação, é uma má inclinação? Será que, né? Acho que ninguém duvida disso, né? Porque é uma manifestação pura e simples do orgulho. Pura e simples. É o orgulho atrapalhando o negócio. Aqui, lá na conclusão, né? A hora que o anjo do Senhor, né? Que ele coloca aqui, conversa com ele, ele fala assim: o Pai chamou-te a servir, de novo esse verbo, hein? Em teu próprio proveito e não a julgar. Julgar. Julgar é complicado. Esse tem muito do orgulho nisso. Muito do orgulho da nossa vaidade. Muito no julgamento. Por isso que é tão complicado. Por isso que é tão complicado, a lição é não julgueis, né? É tão complicado isso. A hora que a gente se coloca na posição de julgador, acusador, né? Porque, na verdade, as duas coisas quase ao mesmo tempo ali. A gente, naquele momento, se acha melhor. Então, mas é para você ver, Deus na sua grandeza... Ou se coloca como melhor. Né? Deus Não é na sua complicado? grandeza, ele tem o poder de julgar, mas não é ele que julga. Quem julga somos nós mesmos. A nossa própria consciência, às vezes, nos julga. Por exemplo, quando ele vem e mostra, olha, você não fez o mínimo. Aí você para, pensa, né? Poxa, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha isso, eu fiz aquilo. Não. Você que entra e se julga por tudo aquilo que você passou. Não é nem ele. A gente não fala assim, a gente não tem um Deus que vai julgar a gente, mas ele vai nos mostrar o caminho. E vai. E é justamente isso que ele vem falar. Ele fala, eu não sou o seu salvador, mas eu sou quem vai te mostrar o caminho. Sim. E existem leis, né? E a lei vai ser aplicada. Causa e efeito, ela é fatal. Essa não tem como fugir. Mais uma consequência aí de mais uma característica, né? Por ser lei, não tem como sair dela. Aqui, ó. Se fugiste
a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Quer dizer, nas entrelinhas aqui não soube cooperar. Não fez o mínimo. Não soube cooperar, não se dispôs a cooperar. Porque tem uma parte ali que ele fala, ficou poucos dias, ficou uma semana só, já meteu o pé. Então, às vezes é só aquela primeira impressão, às vezes é aquela situação complicada de trabalho, né? Pode ter acontecido com um monte de gente aqui. Às vezes entra num lugar, parece que você está entrando numa selva, né, de animais ali mesmo, selvagens ali, tudo baseado na intimidação. Você entra e fica intimidado. Mas aí passa o tempo, a coisa dá uma acalmada. Não é assim tudo. Parece que entra no eixo, né? Parece que dá uma acalmada. É aquela coisa do ser humano dando vazão, talvez, não vou afirmar categoricamente, mas talvez seja, aos instintos mesmo, de proteção, de conservação, tipo, tá invadindo o território. Aquela coisa, sabe? E aí fica aquela desconfiança e tal. Em alguns lugares acontece isso. Não todos, né? Porque isso também é questão de maturidade, né? A pessoa, com o tempo, não vai fazendo esse tipo de coisa. Vai parando com esse tipo de coisa. E para nós, que estamos estudando aqui lições como essas, o acolhimento é dever. Nada mais do que um dever. Nada mais, nada menos. Uma outra parte assim, que eu achei bem bacana, que ele fala assim, né, seguindo um pouquinho para frente, né, quem estiver sob domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar a aspereza. Ou seja, né, se você tiver o intuito mesmo, né, de vencer, fizer a sua parte, fazer seu esforço ali, né, seja, igual eu comentei, né, na questão do vestibular, vai estudar, vai fazer a sua parte, se dedique, né, se junte com pessoas que estão se dedicando também, para isso te fortalecer, né, se você souber aproveitar essas oportunidades, né, seja a gente na casa fraterna, né, eu não gosto de ficar lá na porta. Tem a biblioteca, cara. Você pode ficar chamando as fichas. Pode fazer o evangelho. Em várias situações que a gente pode ajudar. Então, assim, aproveitar, né, esse tipo de coisa, né? E todas são importantes, né? Todas. Todas. Todas as funções são importantes. Tanto para casa e para o pessoal que frequenta, quanto para o próprio cidadão. Aprende tarefa, aprende a lidar com as pessoas, aprende a, né, assim vai crescendo. Então, sempre, né, não é à toa que ele aprende a fazer live, né? Aprende a fazer live, exatamente, é convocado para live, entra na live. Exatamente. Esse tipo de coisa, né? Fica com medo, mas entra, aí se dá, né? Consegue lá se dar bem e tal. Enfim. Então, detalhe, né? Detalhe. Prova, gente, é prova. Cidadão, se ele aprendeu a lição, aquele fantasma não aparece mais para ele. Verdade. Se aparece também não faz nem diferença. Então, foram 5 fantasmas aqui, 5 situações. Fantasmas meio parecidos, né? A gente acreditando na palavra do cidadão lá também, né? Sem ouvir o outro lado, só com a palavra dele. Vai saber se ele não fazia corpo mole, né? Mas enfim, só acreditando no que ele fala aqui, 5 situações, né? Que tinha a ver com chefia ali, dura. E aí, por que sucessivas? Né? Porque tinha que aprender. Se tivesse aprendido, passava tranquilo. Passava sossegado pela prova. É uma coisa que a gente tem que observar também, né, Felipe? Porque assim, ninguém é obrigado a viver no inferno no trabalho. Ok, ninguém é obrigado. Né? Tem situações e situações, de assédio e tudo mais, né? Complicado mesmo. Tudo vai gerar aprendizado, tudo. 100% das coisas que a gente passa vai gerar aprendizado. Mas
a gente é obrigado a ficar também, né? Ah, vai para outro lugar. Agora, pode acontecer igual isso aqui. Vai para outro lugar. Aí, a mesma coisa. Aí vai para outro. A mesma coisa. Opa, já liga a antena aí, o alerta amarelo. Não é por nada não. Há algo que eu não aprendi. Tem que ser muito pé frio se isso acontecer mesmo e não for culpa da pessoa, hein? Sintonia. É o que nos cabe, né? Justiça divina aplicada. É verdade. Aplicada. E aí é nesse sentido que Jesus fala, né? Pô, então vai aprender, aproveita isso aí, essa situação complicada. E ele fala enérgicas e endurecidas na disciplina. Né? Endurecido na disciplina é uma coisa ruim? Será? Complicado, né? Enérgico talvez seja. Endurecido na disciplina é rigoroso mesmo. Rigoroso. Mas, do jeito que ele fala aqui, nem parece que é algo que extrapola, né, o razoável. Né? É endurecido na disciplina. Disciplina. É a regra mesmo. O cara aplica a regra. É verdade. Mas ainda que seja difícil, há aprendizado. Ele compara na madeira bruta ao contato da plaina, benfeitora. Plaina é para deixar liso mesmo, né? Plano. Já plainar. O verbo é isso aí. É deixar plano. A madeira bruta, né? Então, outra oportunidade. Difícil. E você vê, né? Bem complicada. A madeira passa por todas essas provas, porque ela se molda e ela acaba se tornando alguma coisa que vai nos ajudar ainda. Então, ela passou por isso pela plana, que é como se fossem as nossas provações mesmo, né? Apanhando de um lado, apanhando do outro, né? Aprendi o negócio, né? Exatamente. Abençoada seja a mão que educa e corrige, né? Já sabe, né? Abençoada seja a plana, né? Que vem raspando a madeira ali, ó. É igual criança, né? Você vê a criança, né, boazinha lá, né, quietinha, bonitinha. Abençoada seja a mão que corrige e educa, né? Para ela não ter ficado daquele jeito, né? Bagunceira, né? Então você vê, ela aprendeu. E é a mesma coisa que acontece aí. Muito bem. Já aqui, meu querido, atingindo o limite aqui do limite, do horário, aproveito a oportunidade para agradecer pela companhia de todos, pela paciência, pela companhia do nosso amigo Felipe, aqui, com quem trabalhamos hoje. E, claro, convidá-los, né, para as próximas lives. Toda terça-feira, às 9 horas da noite. Estamos por aqui, né? Embora não apenas nós dois, né? Mas estamos, a Casa Fraterna está por aqui. Não é isso? É isso aí. Pessoal, obrigado também aí pela participação de todos. Obrigado aí por estar assistindo a gente. Espero que a gente tenha contribuído aí com um pouquinho aí de ensinamento, ou tentado pelo menos, né? É, exatamente. O importante é a gente tentar. O poder da ação, pessoal. Vamos lembrar aí, ó. Exatamente. Mas Então é isso. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. gente. Até na próxima terça. Não seremos eu e o Di, mas a Casa Fraterna estará aí Estará. com os novos membros aí. Fiquem Bom com trabalho. Deus, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.